Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, 10º mês do ano de 2021. E no 10º mês do ano, os americanos podem comprovar, o governo Biden está destruindo o país. Meus amigos, Biden levou o apocalipse aos Estados Unidos. E para provar isso, usarei de 4 prestigiosos sites de notícias internacionais para mostrar em 4 atos diferentes o que virou a América na mão do globalista Joe Biden e seu mentor por trás dos panos, Barack Hussein Obama. Muita gente, mas muita gente mesmo pelo mundo comemorou a derrota de Donald Trump. Refiro-me às esquerdas, à esquerda propriamente, porque ela é internacional. A nossa, particularmente, comemorou muito a derrota de Donald Trump, amigo de Bolsonaro e sempre associado com o conservadorismo. Pois é, 10 meses passada a comemoração e a América está prestes a um colapso em praticamente todas as esferas da vida pública ou da administração. Como disse, darei essa notícia em 4 atos. O primeiro ato diz a matéria o seguinte: o número de imigrantes ilegais liberados para os Estados Unidos pelo governo Biden é impressionante. A Fox News obteve matéria exclusiva com documentos da patrulha de fronteira. Eles estão sendo, os imigrantes, liberados com pouca ou nenhuma supervisão e sem medo de deportação. O fato é que não importa quantas vezes o secretário do DHS, o DHS é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o senhor Mayorkas, diga que a fronteira está fechada, os números, entretanto, não mentem. Desde março, pelo menos 160 mil imigrantes ilegais foram liberados para entrarem nos Estados Unidos. Há um amplo uso de autoridade de liberdade condicional limitada que tornou mais de 30 mil migrantes elegíveis para autorizações de trabalho desde agosto. Para apontar o óbvio, são 30 mil empregos tomados de residentes legais. Os entusiastas das fronteiras abertas talvez tentem nos dizer que esses trabalhos são aqueles que os americanos se recusam a fazer. Bem, aqui vem um problema que se repete desde a era Obama. O serviço escravo, não declaradamente escravo. Mas vejam o que está acontecendo. Destes 160 mil imigrantes ilegais reportados que entraram nos Estados Unidos, 30 já estão trabalhando, 30 mil. Isso quer dizer o quê? Eles continuam ilegais. Bem, quer dizer também que se um trabalhador ilegal, por exemplo, se acidenta no trabalho, a empresa não tem nenhuma responsabilidade com ele, porque afinal ele é um ilegal. Não só não tem responsabilidade, como a empresa fará de tudo para negar qualquer vínculo com aquele trabalhador acidentado, lógico, para evitar problemas com a lei. Bem, acontece que isso estabelece um padrão desumano para o trabalhador. Mas, além do mais, este trabalhador ilegal tira o emprego de outro imigrante, porém legal. Porque uma empresa iria pagar um imigrante legal, sendo que pode pagar menos por um imigrante ilegal, ou seja, por um escravo. Essa é a política que foi implantada por Barack Obama e está sendo retomada agora por Biden.
uma política que desvaloriza o trabalhador legal e coloca em seu lugar um trabalhador que, se amanhã ou depois se acidentar, ninguém se preocupará, ninguém cuidará dele, nem o Estado e nem a empresa que o empregou, percebem? Está, portanto, estabelecido como na China o trabalho escravo nos Estados Unidos. Então, o discurso da esquerda de que é bom que Biden libere os imigrantes ilegais porque, afinal, prendê-los lá na fronteira é racismo, está errado. O que Biden está fazendo é aproveitar-se de seres humanos como trabalhadores escravos e, ao mesmo tempo, punir aqueles que estão legalmente no país, trabalhando, gerando riquezas e pagando os seus impostos. Perceberam? Bom, este é só o primeiro ato. O segundo ato vem da prestigiosa The Hill. Todas essas matérias foram publicadas hoje. A matéria da The Hill diz o seguinte: Hora do Amador, como título. A inexperiência de Pete Buttigieg é exposta à medida em que a cadeia de suprimentos quebra. Diz a The Hill: há 3 anos atrás, as únicas pessoas que tinham ouvido falar de Pete Buttigieg eram provavelmente residentes de South Bend, uma cidade de 103 mil habitantes no estado de Indiana, onde Buttigieg atuou como prefeito. South Bend é o lar da Universidade Notre Dame. Possui uma estação ferroviária com uma frota de 60 ônibus. Uma estação rodoviária com uma frota de 60 ônibus, uma pequena estação ferroviária e um pequeno aeroporto regional. Então, quem melhor para a equipe Biden nomear como secretário do Departamento de Transporte, que emprega mais de 58 mil funcionários, mais da metade da população de South Bend, e tem um orçamento de 87 bilhões, do que um ex-prefeitinho insignificante e inexperiente. Vejam as consequências dessa nomeação. Depois de um período tranquilo de 9 meses no cargo, diz a The Hill, o ex-prefeito tem sua primeira crise nas mãos, um colapso maciço da cadeia de suprimentos explodindo em todo o país e afetará todos os americanos, especialmente as classes baixa e média. Restaurantes, lojas e pequenos negócios que fornecem produtos e serviços às pessoas serão todos afetados negativamente à medida em que o custo para o consumidor aumenta. De acordo com uma reportagem recente da CBS News, o número crescente de remessas está preso no mar por causa de problemas na cadeia de suprimentos, levando a uma preocupação crescente de que as remessas dos próximos feriados que virão daqui até o fim do ano possam não chegar a tempo, especialmente os presentes de Natal, as encomendas compradas para o Natal. Os navios porta-containers estão lotando os portos de Nova York a Los Angeles, onde 250 mil containers estão flutuando na costa esperando para serem descarregados. O Washington Post analisa também a situação de forma ameaçadora, abre aspas. Os navios esperam na costa da Califórnia, incapazes de descarregar sua carga. Os caminhoneiros estão super sobrecarregados, desculpem o superlativo, mas é exatamente isso. Muitas vezes enfrentando gigantescos congestionamentos. Os estaleiros ferroviários foram também obstruídos,
com trens em um ponto parado de 25 milhas fora da instalação importante de Chicago, relatou a publicação no domingo. Bem, este segundo ato reflete dois problemas que já foram apontados aqui por esse canal. O primeiro, milhares de containers parados esperando a vez de descarregar nos portos, mas aí não tem mão de obra nos portos e falta caminhoneiros para transportar esses produtos. Mas o que de mais grave reflete para a economia americana é o fato desta dependência americana de produtos importados. O que em priscas eras era, digamos, impossível de acreditar. Pois é, mas os Estados Unidos também, nesse caso, está na mão da China para os seus produtos, principalmente de fim de ano. Outro problema é que esta falta de planejamento do governo Biden incide e incidirá ainda mais forte no pequeno, no pobre, no médio, no remediado, na classe baixa e na classe média, com produtos super caros, pequenos negócios fechando e, enfim, tudo mais que decorrer também da inflação. Novamente uma punição àqueles que pouparam, que trabalharam, que produziram riquezas mais para o país do que para si mesmos. Novamente, a política globalista de Biden prejudicando os fracos. Muito bem, o terceiro ato vem da prestigiosa Daily Mail, que diz o seguinte: Walgreens, numa rápida pesquisa aqui no Wikipedia, vemos que a Walgreens é a segunda maior cadeia de farmácias dos Estados Unidos. Ela fica atrás apenas do CVS Health Group, outra cadeia de farmácias gigantescas. Nas farmácias Walgreens são geralmente encontrados medicamentos de prescrição médica, produtos de saúde e bem-estar, serviços fotográficos e, em algumas unidades, exames laboratoriais. Este grupo foi criado em 1901 e foi uma das responsáveis, diz a Wikipédia, por popularizar o milkshake nos Estados Unidos, por meio de sua loja de Chicago. Ou seja, uma farmácia tradicional, a segunda maior rede de farmácias do país, ligada à história do século XX. Pois é, vejam o que diz o Daily Mail nesse terceiro ato sobre a América em relação a Walgreens. A Walgreens está fechando mais cinco lojas em São Francisco, onde o crime ocorre devido a furtos desenfreados por ladrões que passam brincando ou dançando pelos seguranças e vendem os itens roubados logo ali na frente das farmácias, na calçada, no lado de fora, na frente da própria farmácia. A rede nacional fechou 17 de suas 70 localidades em São Francisco nos últimos 2 anos, por causa dos invasores de prateleiras, de gôndolas, que roubaram tudo que não estava trancado ou atrás de chaves. Os roubos às 53 lojas restantes da rede são 5 vezes a média de suas lojas em outras partes do país, segundo funcionários da empresa. Funcionários de São Francisco, funcionários do Walgreens de São Francisco, citaram o crime organizado de varejo, no qual os ladrões vendem a mercadoria roubada logo ali na frente das próprias lojas, como a principal razão para o fechamento mais recente de 5 lojas. Bem, aqui
também temos que fazer uma observação. Estamos nos referindo aqui a São Francisco, que está num dos estados, ou talvez no estado mais esquerdista da América. Pois é, e isso tem acontecido sistematicamente desde que os black blocs lá americanos, o Lives Matter, por exemplo, entraram em ação junto com os antifas. E depois que Biden assumiu, não tiveram nenhuma responsabilidade com as depredações e o estilo marginal criado durante a campanha presidencial. Estão todos de boa, arrecadando muito e vendendo normalmente, como se não houvesse amanhã, os produtos roubados da loja ali em frente. Perceberam? Querem uma tragédia maior do que essa? É o fim da civilização nos Estados Unidos. Por isso que eu disse no título, o apocalipse chegou nos Estados Unidos. Essa é uma das maiores evidências. Os Estados Unidos está virando um estado de natureza, mais ou menos aquilo que pensou o filósofo Thomas Hobbes. Um estado onde sobrevive o mais forte. E no caso aí de São Francisco, o mais forte é sempre o fora da lei, já que os policiais não podem prender os bandidos, porque isso lhes acarreta muitos problemas administrativos. Perceberam? Pois é, o quarto ato finalmente nos diz também quem esteve por trás da derrota de Donald Trump, ou melhor, da estranha vitória de Joe Biden para transformar a velha América, outrora conhecida como o bastião da liberdade e da democracia, nisso que nós estamos vendo. Esta matéria, este quarto ato, vem do New York Post, outro site prestigioso de notícias. A matéria intitula-se Mark Zuckerberg, aquele do Facebook, gastou 419 milhões de dólares em organizações sem fins lucrativos antes da eleição de 2020 para conseguir votos aos candidatos democratas. Durante a eleição de 2020, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, gastou centenas de milhões de dólares para formar prováveis eleitores democratas. Mas esse não era um gasto político tradicional. Ele financiou uma aquisição privada e direcionada das operações eleitorais do governo por organizações nominalmente apartidárias, mas comprovadamente ideológicas e sem fins lucrativos. A matéria é longa, todas essas matérias eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem na íntegra. Mas aqui também temos que comentar algo. Por que tanta censura no Facebook, principalmente desde as eleições em que Donald Trump era o líder absoluto em todos os quesitos? Porque ele estava simplesmente envolvido em todo esse esquema. Era preciso derrubar Donald Trump de qualquer maneira. Bem, isso é legal? Não, não é legal e também não é moral. Eles são responsáveis diretamente responsáveis por todo esse caos criado na América. Só que não é só lá. Prestem atenção o que poderá acontecer aqui no Brasil até 2022. Uma censura cada vez maior, com toda a colaboração do mundo de quem tem as informações mais privilegiadas sobre todos nós que alimentamos esse monstro. Pois é, meus amigos, o apocalipse chegou na América. O mundo já não tem mais nenhum último bastião da democracia. Tem, na melhor das hipóteses, um ou outro personagem, como Bolsonaro aqui e Donald Trump lá na América. Por falar em Donald Trump, toda vez que sinto saudades de Donald Trump, resolvo usar esta gravata laranja. Não sei porquê. Mas é isso. Não há mais democracia no mundo. Existe sim um grande esquema para fazer terra arrasada. E o que virá disso? Bem, disso
Só Deus sabe. Pobre América. Quem diria? Até depois.